prosseguindo com as nossas conversações sobre a capoeira, ao leituramento. Já que falamos sobre o Barão do Rio Branco no vídeo passado, uma figura notável da história da política brasileira que, quando jovem, praticava capoeira, vamos iniciar este vídeo falando sobre o segundo presidente do Brasil, que também, quando jovem, praticava a arte da capoeiragem. Falo de Floriano Peixoto, hábil capoeira na Escola Militar. Por Sala de Pesquisa Capoeira, domingo, 24 de maio de 2009. Floriano Peixoto, militar e estadista. Nascimento, 1839. Falecimento, 1895. Nasceu em Ipioca, Alagoas, e faleceu em Divisa, atual Floriano, no município de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Foi o segundo presidente do Brasil, sendo considerado, ao lado de Deodoro da Fonseca e de Benjamin Constant, um dos consolidadores da República do Brasil. Como capitão, participou da Guerra Platina, 1864, e da Guerra do Paraguai, 1865-1870. Em 1888, atingiu o posto de Marechal de Campo. Cursou a Escola Militar da Praia Vermelha e a do Largo de São Francisco, 1857-1862. Na Guerra do Paraguai, comandou uma companhia do Batalhão de Engenheiros. Seus chefes ressaltaram-lhe o entusiasmo, a coragem, a galhardia e a calma em combate. Foi promovido a major por ato de bravura em dezembro de 1868, aos 29 anos de idade. No fim da guerra, comandou o 9º Batalhão de Infantaria, quando teve participação destacada em Aquidabã, quando ali foi alcançado e tombou o Marechal Solano Lopes por uma lança do soldado brasileiro conhecido como Chico Diabo, comandado do general Câmara. Floriano Peixoto voltou da guerra combalido e definhado. Não lembrava mais o cadete caboclo de força notável, aquele capoeira garboso e elegante, de físico destacado, campeão de esgrima à baioneta e temido adversário nas brigas do tempo da Escola Militar contra valentões do Rio de Janeiro. Pediu licença para tratamento de saúde em Alagoas. Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil, quando jovem era praticante da arte capoeiragem. Seguindo, As Maltas da Capoeira, por Luciano Milani, 11 de abril de 2005. No século XIX, as maltas de capoeira eram famosas na cidade do Rio de Janeiro. Espalhavam-se por diversos bairros e freguesias da cidade. Cada malta comandava uma região e não admitia a invasão de seu território. Os integrantes das maltas possuíam um modo característico de se vestirem. Trajavam roupas brancas, calça pantalona com boca de sino, camisa ou terno de linho com sapato de bico fino. Camisa ou terno de linho com sapato de bico fino. No pescoço, quase sempre usavam um lenço de seda que funcionava como proteção de navalhadas. Na cabeça, um chapéu e nas mãos uma faca, navalha ou benguela para qualquer imprevisto. Esses capoeiristas, integrantes das maltas, costumavam viver na boemia, junto com prostitutas, vagabundos de toda a sorte, aristocratas, militares, imigrantes e intelectuais.
Gostavam de festas, comícios e lugares com aglomerado de pessoas para poder saquear, roubar ou arrumar confusão e brigas contra as maltas rivais. Quase sempre, quando a polícia chegava, conseguiam escapar, mas às vezes não tinha jeito e os capoeiras travavam combates, deixando os policiais estirados no chão, não raro, mas quase sempre. As maltas de capoeira eram algo que atormentava a população carioca, principalmente as autoridades que queriam de qualquer maneira exterminá-las. Havia várias maltas no Rio de Janeiro e cada uma comandava uma região, mas dentre todas tiveram duas que mais se destacaram: os Guaiamuns e os Nagoas. Os Nagoas atuavam na periferia, chamada de Cidade Velha. Eram ligados aos monarquistas do Partido Conservador e tinham uma tradição escrava e africana. Os chapéus eram sinais que diferenciavam os integrantes das duas grandes maltas. Os Nagoas usavam o chapéu com uma cinta de cor branca sobre o vermelho e as abas para frente e para baixo. Os Guaiamuns atuavam na região central, chamada Cidade Nova. Eram ligados aos políticos republicanos do Partido Liberal. Tinham uma tradição mestiça, absorveram muitos imigrantes, crioulos, homens livres e intelectuais. Usavam um chapéu com uma cinta de cor vermelha sobre a branca e as abas para frente e para cima. Geralmente, os conflitos entre as maltas aconteciam em dias de festa, quando uma malta invadia o território da outra. Muitas vezes, os conflitos aconteciam individualmente, ao invés de conflitos em grupo. Um dos componentes de uma malta travava combate com um outro componente de uma outra malta, enquanto o restante ficava olhando e observando e apreciando. E, independentemente do resultado, todo mundo aplaudia calorosamente, pois se tratava de uma manifestação ritualística. Após a proclamação da República, 1889, foi criado o Decreto 847 de 1890, intitulado dos Vadios e dos Capoeiras. Este decreto repreendia a capoeira e seus praticantes. Então, através da perseguição policial, pouco a pouco foram sendo encarcerados, exilados ou exterminados os chefes das maltas, e as maltas foram perdendo suas forças e se desmantelaram. E retomaremos a leitura do documento público Dossiê Capoeira, Inventário para a Salvaguarda da Capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil. Documento do Governo do Estado Federal, Brasília, 2007. Prosseguindo. Cidades da Capoeira. De acordo com Carlos Eugênio Líbano Soares, as maltas eram formadas por 3, 20 e até mesmo 100 indivíduos e constituíam a forma associativa de resistência mais comum entre escravos e homens livres pobres do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. Embora colocados como criminosos, os capoeiras tiveram uma recuperação social promovida pela vertente nacionalista da Belle Époque, ou Belle Époque. Uma época em que se valorizou a cultura nacional, a cultura brasileira, por assim dizer. A Belle Époque, que buscava defender a capoeira como ginástica brasileira. Nesse sentido, Coelho Neto representou o ponto alto da versão que defendia a transformação da capoeira em esporte nacional. Conforme Soares,
Coelho Neto não apenas realça as qualidades ginásticas da capoeira, ele a celebra como a verdadeira educação física do Brasil, que deve ser ensinada nas escolas, quartéis, lares e em quaisquer lugares e estabelecimentos onde a instrução seja valorizada e seja importante. Em quaisquer lugares em que a instrução educacional seja relevante, seja valorizada. Então, aqui a gente percebe que em alguns espaços dos círculos intelectuais da sociedade do Rio de Janeiro, havia essa conversação para tornar a capoeira uma política pública instrucional, educacional, aplicada nos centros de ensino, em quaisquer espaços em que a instrução educacional fosse tida como relevante. Muito importante. Podemos intuir que, se isso acontecesse, a capoeira seria muito mais importante do que o futebol para o Brasil. O futebol seria muito menos importante que a capoeira na cultura brasileira, se esses esforços fossem levados adiante. Conforme Soares, Coelho Neto não apenas realça as qualidades ginásticas da capoeira, ele a celebra como a verdadeira educação física do Brasil, que deve ser ensinada nas escolas, quartéis, lares e em quaisquer lugares onde a instrução educacional seja valorizada. Soares lembra ainda que Coelho Neto apresentara junto a Luiz Murat um projeto instituindo a obrigatoriedade do ensino da capoeira em escolas e quartéis. Tal intenção acompanha a visão nacionalista que se construiu a partir daquela época, investindo na capoeira como representação autêntica da brasilidade. Algo muito importante, a capoeira dentro do aspecto modernista do Brasil. Vejam só como a capoeira entra dentro das conversações literárias da época. A capoeira influindo na política. Que beleza! Recuperarei aqui, coisa boa. Capoeira, essencialmente brasileira. Soares lembra ainda que Coelho Neto apresentara junto a Luiz Murat um projeto instituindo a obrigatoriedade do ensino da capoeira em escolas e quartéis. Tal intenção acompanha a visão nacionalista que se construiu a partir daquela época, investindo na capoeira como representação autêntica da brasilidade, como podemos perceber neste trecho da crônica intitulada sugestivamente O Nosso Jogo. Em 1910, Germano Harlock, Luiz Murat e quem escreve estas linhas pensavam em mandar um projeto à Câmara dos Deputados, tornando obrigatório o ensino da capoeiragem nos institutos oficiais e nos quartéis. Desistiram, porém, da ideia porque houve muitos que a achassem ridícula. Simplesmente porque tal jogo era, vejam só, brasileiro. Enfim, vamos priorizar e aprender a dar murros. É esporte elegante porque a gente o pratica de luvas, rende dólares e chama-se boxe, nome inglês. A inclusão da capoeira no projeto nacionalista se estenderia ao longo das décadas seguintes. A ideia de nação, que passava a ser construída por intelectuais da Belle Époque, na qual se avaliava o lugar da capoeira na cultura brasileira, teria continuidade nos escritos de Melo Moraes Filho, que retomaria essa imagem já na década de 1920, afirmando bem assim: a capoeira como arte, como instrumento de defesa, é a luta própria do Brasil. Apesar do desaparecimento da capoeira no Rio de Janeiro do final do século XIX e início do século XX,
um mestre de capoeira paulista conhecido como Senhorzinho, apelido de Agenor Moreira Sampaio, manteve uma academia em Ipanema entre os anos de 1920 e 1960. Nela, eliminou o canto e os instrumentos musicais, preocupando-se apenas com as questões física e marcial. À maneira de Mestre Bimba, sem que nunca o tivesse conhecido, misturou a capoeira que aprendeu nas ruas à luta greco-romana e ao boxe. Conforme explicou Muniz Sodré, é que no Rio de Janeiro da década de 1920, como já se encontrava praticamente extinta a perigosa técnica de luta das maltas, restava o aproveitamento ginástico ou pugilístico da velha capoeiragem por jovens bem nutridos da alta classe média. Tratou-se de regramento e controle da capoeira por academias de luta. O disciplinamento marcial da arte capoeiragem. Confirmando essa tendência, surgiu em 1928, no Rio de Janeiro, um manual de Ginástica Nacional Metodizada, capoeiragem regrada, escrito por Aníbal Burlamac, Ozuma nas rodas de capoeira. Essa nova visão da capoeira nos quadros da sociedade urbana da capital revela que, junto com a ampliação dos espaços onde a capoeira pôde ser praticada, ocorreu um processo de socialização e sociabilização altamente marcado pela versão mais atlética, marcial e esportiva que, nas décadas de 1920 e 1930, autores como Coelho Neto e Melo Moraes Filho afirmavam como projeto nacional. Que beleza! Maravilha! Dossiê Capoeira, inventário e registros históricos para a salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Estamos lendo este documento público no contexto do desenvolvimento das atividades da Escola de Campeões. Aprendendo a Aprender, atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, UNIRI, Sistema Socioeducativo do Estado-membro da Federação Distrito Federal. Maravilha! Se estamos falando sobre capoeira, é porque temos o apoio da família Secap Capoeira, Centro Cultural Arte Pernambuco, grupo do meu amado amigo Mestre Trilha. Deus te abençoe, amado amigo Mestre Trilha. Um abraço para a família Secap Capoeira, Centro Cultural Arte Pernambuco, parceiro fundamental do desenvolvimento das atividades da Escola de Campeões. Recife, Olinda e Brasília associados. Que beleza! Centro Cultural Arte Pernambuco. Um abraço, Mestre Trilha. Deus te abençoe. Deus vos abençoe. Amém. Vivam, 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 amadas inteligências da Escola de Campeões. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Deus é maior. Amém.